Já voltamos aqui na nossa sala de visitas. E antes de nós continuarmos aqui, doutora, a nossa conversa, estamos aqui com a urologista Elaine, conversando sobre o câncer de próstata. Sim. Novembro Azul, né, chamando a atenção aí dos meninos em casa. Mas antes da gente continuar, nossa equipe de reportagem foi às ruas. Saber, será que os homens estão por dentro do assunto? Estão se cuidando? Vamos ver, vamos acompanhar. Novembro é o mês da campanha Novembro Azul, que é um meio de divulgar a prevenção ao câncer de próstata. Por isso, eu vim às ruas saber o que os homens acham dessa campanha e se eles estão se prevenindo. Vamos saber? Nós estamos no mês de novembro e mês de novembro é o mês famoso da campanha Novembro Azul. O senhor conhece essa campanha? Não, eu já ouvi falar, mas não vou lembrar agora. Eu ouvi falar, eu não sou leigo, né? A campanha Novembro Azul é a campanha de prevenção ao câncer de próstata. Já ouviu falar? Já E ouvi. o que o senhor acha dessa campanha? Eu acho ótimo. Eu faço isso todo ano. Eu faço os exames de prevenção. Sim, é muito importante a gente, homem, estar se prevenindo contra o câncer de próstata, tá? Porque causa muita morte e a gente, às vezes, por certa ignorância, não vamos ao médico cuidar para ver como é que está a situação. Para falar a verdade para você, eu fiz 2 vezes com os 64 anos que tenho. Acho que o machismo ainda prevalece. A gente fica assim, mais assim, reservado em fazer esse tipo de exame, certo? Mas eu acho que é muito oportuno a gente se cuidar. O senhor se enquadra no grupo de homens que busca a prevenção ou no grupo de homens que tem medo, receio, machismo? Mais ou menos, mais ou menos. E o senhor já fez o exame de prevenção? Já fiz o exame, através de outra pessoa que falou, mas você nunca fez? Não, eu nunca fiz, mas você tem que fazer. Então é uma coisa de questão de... É um toque que é feito, é coisa rápida e as pessoas que têm que procurar se cuidar. Viu só? Alguns ali, doutora, estão por dentro do assunto, Sim, né? sim, Fazem o sim. exame certinho, outros nunca ouviu falar no Novembro Azul, não. Pois é. Então nós vamos falar agora com vocês aqui. Doutora, a gente mostrou ali as imagens, né? Falou como que faz o exame, o que é a próstata, para que ela serve. É tão bom saber dessas coisas, né? Eu sou super curiosa, adoro saber. Você que é homem e está nesse universo aí, precisa também conhecer um pouquinho do seu corpo, saber sobre isso, né? E as causas do câncer de próstata. Nós estamos falando de causas isoladas para um câncer isolado ou as causas do câncer de próstata são as mesmas causas para todos os cânceres? Olha, você tem os fatores genéticos, né, que eles contribuem. Então, como eu já falei, quando você tem parentes de primeiro grau que tiveram câncer de próstata, automaticamente você é colocado num grupo de risco para isso. Então, você tem já na sua carga genética, você pode ter na sua carga genética, você pode carregar fatores que levem você a desenvolver o câncer de próstata. Fora isso, é lógico que também tem as causas externas do meio ambiente. Então, alimentação incorreta, hábitos de vida ruins como tabagismo, falta de exercício físico, obesidade, tudo isso contribui para que você tenha todos os cânceres no geral. Mas eu especificamente falar para você, olha, se você fizer isso, você vai desenvolver câncer de próstata, nós não temos esse dado para dar. A gente não tem a resposta para essa pergunta, né? Mas o que a gente sabe é que, no geral, se você se alimentar de uma forma saudável, comer mais comida de verdade, não tanta comida industrializada, se você fizer exercício físico, não ficar obeso, não evitar tabagismo, você vai evitar os cânceres no geral. Você vai fazer a sua parte, pelo menos, tá certo? Ótima dica, né? Para você que está Sim, em casa. São coisas sim, tão simples, né, sim, doutora? é verdade, é verdade. Coisas simples e, eu não sei, parece que a gente está esquecendo um pouco de saber viver. Sim, não é? Quando sim. você escuta falando, comer comida de verdade. Né? Sim, comer comida de verdade. Descascar mais coisas e abrir menos pacotinhos, sabe? Isso, só essa dica já vale para você conseguir ter uma vida um pouco mais saudável, uma alimentação mais saudável. Certo. Agora, esses homens que nós escutamos ali, né? Sim. Alguns, eu já ouvi falar de Novembro Azul, uma coisa assim, eu não sei, uma festa, o que é? O que está acontecendo? Essa falta de conhecimento, né, dessa questão, doutor, por que isso acontece?
Olha, eu acho que isso é uma questão um pouco cultural. Nós estamos melhorando, né? A educação da saúde está melhorando no Brasil, mas eu acho que isso é uma coisa muito cultural. Uma prova disso, que é claro que influencia muito, é que os homens, eles vivem, na população geral, os homens vivem 7 anos a menos do que as mulheres. Tá? Muito disso é lógico que reflete a falta de cuidado do homem na sua saúde. O homem só vai no médico ou quando está morrendo, ou quando a esposa fica enchendo o saco. Você tem que ir, você tem que ir. Então, por isso que é muito importante para nós que somos, né, filhas, esposas, né, que nós temos que incentivar os nossos homens amados, né, nossa família, a procurar o urologista e a procurar os médicos no geral, para cuidar da saúde, ver triglicérides, colesterol, diabetes, então pressão, né? Então, periodicamente, você precisa ir ao médico, né? Sim. E nós mulheres temos esse hábito desde que a gente fica mocinha, a gente vai no ginecologista. Já o homem não, né? Mas eu acho que isso é muito tabu, aquela coisa do homem ser um forte, né? Ser super-herói, então... Mas isso não vai, né, tirar tudo isso que a gente tem, né, dos nossos pais, dos nossos maridos. A gente tem que incentivar eles a fazerem, né, a sua prevenção das doenças, se cuidarem, sim. Aí está também um pouco do papel da mulher de incentivar o homem a cuidar, né? Cuidar do seu esposo, do seu avô, do seu tio, não sei quem são os homens que moram aí na sua casa. Né? Por que os homens têm esse preconceito, né, com essa doença e também de ir ao médico? Eu acho que é falta de hábito mesmo. Né, como eu falei, acho que é uma falta de hábito, uma questão cultural. E a questão também do toque retal ainda envolve um tabu. Veja que é um exame, né, indolor, um exame rápido, né, é um exame que dura 10 segundos, né, não tem nada demais. E eu acho que existe muito preconceito em relação a esse tipo de exame ainda no Brasil, tá? Então, eu acho que seria mais isso mesmo. É preconceito, né? Nós temos um psiquiatra que vai falar conosco agora, você que está em casa presta atenção, o Fábio Fonseca, ele fala exatamente sobre isso, né? Essa questão do homem não ir, né, atrás desse exame. Vamos escutar esse profissional. Quando a gente pensa em consultas comuns, 70% das pessoas que procuram consulta são mulheres. Ou seja, apenas 30% dos homens procuram as consultas e quando fazem, geralmente já fazem quando a coisa já está piorando. E parece que 70% dos homens que procuram consultas médicas fazem isso acompanhados, né? Ou porque são levados pelas mulheres ou pelos familiares. Ou seja, a gente percebe que existe sim uma resistência muito grande dos homens em procurarem ajuda. Existem vários fatores. Tem um fator cultural. Né? Então, o homem ele é criado para ser forte, para não chorar, para não demonstrar fraqueza, né? Para ser meio que um super-homem. Então, essa maneira como nós criamos os meninos, né, pode contribuir muito para isso. Né? E existem também, por conta disso, muitos pensamentos mágicos, né, que não só os homens têm, mas é muito mais frequente na população masculina. Então, se eu não procurar saber, é como se não existisse. Isso não vai acontecer comigo. É melhor eu não procurar, porque senão eu vou encontrar alguma coisa. E desde que eu saiba, não saiba de nada, vai ficar tudo bem comigo. Né? E a gente sabe que os homens precisam ser educados como as mulheres. Quando uma mãe vai ao ginecologista, ela não se envergonha disso. Ela diz para a filha, eu vou ao ginecologista anualmente, eu preciso fazer alguns exames. E é importante que os homens também os pais passem a naturalizar isso com os filhos, sem precisar fazer brincadeira. Né? Eu vou ao urologista, eu preciso fazer um exame de próstata, é normal fazer isso, não tem nada demais. E eu não preciso nem fazer piadinha por conta disso. Muito legal, né, a fala desse médico, né, mesmo. E do Fábio, psiquiatra falando desse... É interessante o que ele falou. O pai vai falar com o filho, porque o que acontece? Falou exame de próstata, piadinha. É piada. É o que acontece em qualquer roda, em qualquer lugar. E aí, se o pai passa para o filho como algo necessário, e isso ele vai ver como algo normal, vai lá fazer o exame, vai embora para casa e pronto, vai continuar a sua vida com saúde. É verdade. Não é mesmo, doutora? Sim, é mesmo, é verdade. Doutora, o homem, você disse que o câncer da próstata, ele é silencioso. Sim. Mas existem alguns sinais no corpo, no organismo do homem, que ele começa a sentir, perceber que coisa diferente que eu estou sentindo, que vem do câncer da próstata?
Olha, a maior parte dos cânceres de próstata, das doenças prostáticas que dão sintoma, elas não têm relação nenhuma com câncer de próstata. Então, quando você tem sintomas miccionais, geralmente está mais relacionado à hiperplasia benigna da próstata, tá? Ou está relacionada a uma prostatite, que é uma inflamação da próstata, mas não estão relacionados ao câncer de próstata, porque realmente ele é silencioso. Então, por isso que é muito importante você fazer o seu exame anualmente para fazer um diagnóstico precoce. Porque quando você consegue fazer um diagnóstico precoce, você tem uma cura de mais de 90% dos casos, né? E se você espera ter sintoma, você não consegue nem curar 20% daqueles pacientes que apresentam sintoma. Então, é uma diferença muito grande, certo? Então, é isso. Basicamente, quando causa sintoma, vai causar o quê? Pode causar sangramento, dificuldade para urinar, dores no esqueleto, então dores ósseas, tá certo? Então, são os principais sintomas causados pelo câncer de próstata. E o PSA, doutora? O PSA, ele é um exame muito importante, porque o PSA, ele é uma proteína, uma enzima produzida pela próstata, tá certo? Que tem aquelas funções que a gente já falou, que nutre e liquefaz o esperma, tá certo? O sêmen. E esse PSA, ele é encontrado... Esse nutrir, desculpa, tem a ver com a fertilidade? Também. Se você não tem a nutrição adequada do esperma, você também tem problema de fertilidade, com certeza. Só, eu quis fazer esse parênteses exatamente para a gente ver da seriedade de estar atento, né? Influencia com certeza. Então, o PSA, ele é uma proteína, né, uma glicoproteína, uma enzima, que você consegue dosar no sangue. Quando você tem algum problema na sua próstata, na próstata, o PSA ele vai aumentar. Tá certo? Não necessariamente aumenta no caso de câncer. Então, se você tem uma infecção urinária ou uma prostatite ou até mesmo um aumento benigno da próstata ou câncer de próstata, você tem o aumento do PSA. Então, veja que você pode ter um aumento em várias situações. Cabe ao urologista avaliar os seus sintomas, fazer um exame físico adequado e ver o que está acontecendo com você. Tá? Muitas vezes pode precisar de complementos. Se você ficar numa faixa ali que haja um critério para achar que você tem um câncer de próstata, aí você tem que fazer uma biópsia, que a biópsia é o único exame que vai confirmar se aquelas alterações, elas são decorrentes ou não de um câncer. Certo. Tá? Certo. Agora, o diagnóstico. Sim. Foi lá, fez o exame e tem uma bolinha lá, um carocinho. Tá. Uhum. Ok. Falar uma linguagem bem leiga, né? E aí? Perfeito. E aí, se você tem um nódulo, né, um carocinho na próstata, palpável, toque, você precisa fazer uma biópsia desse nódulo, tá? Precisa fazer uma biópsia desse nódulo e o patologista vai fazer avaliação desse tecidinho que foi biopsiado. Você tirou um fragmento, você tira, na realidade, hoje em dia, são pelo menos 12 fragmentos na biópsia que você faz. E aí é analisado esse material e você vê se ali tem célula tumoral. Se tem tumor, você vai avaliar de acordo com a idade do paciente, de acordo com a condição física dele, qual que vai ser o melhor tratamento, tá? Então pode ser cirurgia, pode ser radioterapia, ou você pode precisar fazer em conjunto um bloqueio hormonal, né? Então tudo depende muito do estágio que você vai diagnosticar essa doença. O quanto antes você faz o diagnóstico, mais qualidade de vida você vai poder dar para o seu paciente, porque somente com um tipo de tratamento, às vezes, com uma única terapia, você já consegue curar o paciente. Lembra que são 95% ou mais até de cura se você diagnostica no começo. Sim. Tá certo? Eu tenho uma curiosidade a respeito do diagnóstico e também da questão da idade. Sim. Por que a partir dos 50 e não antes, 30? O que acontece dentro do organismo? Perfeito. Isso quer dizer que as pessoas com 40 não podem ter câncer de próstata? Não, podem também. Mas os matemáticos fizeram uma estatística e eles viram o quê? Eles viram que a partir de 50 anos nós temos maior incidência de câncer de próstata, tá certo? E essa incidência vai aumentando com a idade. Com 40 anos, a gente tem uma baixa incidência. Então, a gente parte, né, de uma população, né, a partir de 50 anos de idade,
ou se você tem fatores de risco que eu já mencionei, raça negra, tá certo? Pacientes com parente de primeiro grau com câncer de próstata, você começa a fazer o screening antes, tá certo? Os exames antes, tá? Certo. Então, isso é uma questão matemática mesmo, estatística. Certo. É igual aos outros tumores, por exemplo, câncer de mama, qual que é a idade? Uma pessoa de 25 não pode ter? Pode, É raro, mas mas pode. Tá Os bom? 40 para lá, o número Certo. aumenta. É puramente Doutora, estatístico. considerações finais aí para os meninos Sim. em casa, né, sobre o assunto. Sim. Eu quero pedir uma ajuda das mulheres, tá certo? Marquem consulta para os seus maridos, né, para os seus filhos, para os seus pais, levem eles ao urologista, tá certo? O urologista sempre acaba, como o médico, o paciente homem vai pouco ao médico, a gente sempre acaba fazendo exame de tudo, a gente acaba vendo colesterol, vendo triglicérides, orientando também outras questões. Então, leve os seus homens queridos ao urologista, incentive, isso é muito importante. Tá? É isso mesmo, gente. Ai, doutora, muito obrigada pela sua presença Obrigada aqui. a vocês. Vamos cuidar dos nossos meninos, né? Sim, muito obrigada. Obrigada. Foi um E volte prazer estar sempre, aqui. viu? Muito obrigada. É um prazer recebê-la também. Obrigada.